Fala, nação vascaína, aqui quem fala é o Bruno. Bom, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o jogo de quinta-feira agora contra o CSA, que o Vasco tem adiante. Bom, a gente fez 0-0 na casa deles, agora é obrigação ganhar em São Januário. Não importa qual seja o motivo, o Vasco tem que ganhar em casa. Bom, sobre a escalação. A possível escalação vai ser Léo no gol, o Léo Jardim. Então, contra o Mirassol a gente viu que ele é essencial, porque o Fusato, quando entrou, não entrou bem. Então, o Léo Jardim vai ser essencial para o Vasco. Nas pontas, padrão de sempre, na lateral, Paulo Henrique e Piton. O Paulo Henrique, fora no último jogo, né? Descansou. Já é um cara muito rápido, um cara muito veloz. Então acredito eu que ele vai se destacar. E com o Puma entrando, mesmo entrando bem no ataque, o Puma não supriu a defesa. Então o Puma é um ponto que, se for trabalhado, se for estudado, se for feito certinho, o Puma é um bom ponta. Mas não supre a necessidade que o Paulo Henrique deixou. Já na outra lateral, o Piton não tem muito o que falar. O Leandrinho está com a seleção sub-20. O Vitor Luiz nem se fala, né? Não tem condição de ser lateral do Vasco, muito menos titular. Então, a opinião é, o Piton, ele merece ser titular, tá jogando bem, tá regular. Só que o grande problema do Vasco é a zaga. Anos e anos e anos que eu acompanho, a zaga do Vasco tem um problema, tem um buraco. Então, a gente tem que resolver isso. Bom, João Vitor não vai estar, graças a Deus. O juiz arrumou a expulsão. A expulsão foi justa? Foi. Então, como a expulsão foi justa, não tem nem o que reclamar, só agradecer. Então, Maurício Lemos e Freitas. Não foi bom, eu não estou gostando das partidas do Lemos, mas em comparação a Luiz Gustavo, a Oliveira, todos eles, eu acho que o Lemos está abaixo. O Freitas até acho que melhor que o João Vitor, mas o Maurício Lemos está abaixo. É um jogador ok, chegou para ser titular, pagamos caro, mas não está compensando o valor. Pelo que a gente pagou nele, a gente podia comprar 2 zagueiros, a gente podia comprar um atacante para o Verratti, que é assunto para logo depois. Então, eu acho que o Lemos não merece essa vaga de titular. Tem que fazer por merecer. Eu iria com Freitas e Luiz Gustavo. Mas acredito que Maurício Lemos vai assumir a titularidade absoluta por um tempo. Então não tem muito o que discutir. No meio-campo, eu já acho que vai ser o de sempre. Hugo, Coutinho e Tietê. Hugo Moura, sólido defensivamente, ataca bem, só que eu acho que ele poderia ser mais explorado na zaga. O Vasco tem um problema, precisa de um pitbull, e na zaga ele se daria bem. O Tietê não tem nem o que falar. O Tietê tá voando, ele marca, ele corre, ele faz ataque, faz defesa, não tem o que falar dele. O Tietê é craque, não tem comparação. Coutinho, ele tá bem fisicamente? Não sei. O Vasco não divulga, não fala, não conta. O Coutinho, quando entra, ele é sempre uma incerteza. Se ele vai jogar pra caramba, se ele vai falhar, ninguém sabe o que ele vai fazer. Então, fica uma incerteza. Torcemos para que ele faça gol, dê assistência, brilhe, mas eu tenho minhas dúvidas. Bom, já para ataque, eu acredito que vai ser Nuno, Verratti e Ryan. O Ryan é disparado um dos melhores do elenco atualmente. Ryan tá carregando o time. Nuno faz umas partidas boas, outras mais ou menos. Só que o cansaço tá pegando ele. Mesmo nessas férias pro Mundial, ele não conseguiu se sobressair, né? Se descansar o suficiente para voltar na melhor forma física. Ele dribla, ele chuta, ele arrisca, ele rouba, ele é esforçado. No jogo contra o Del Valle, no segundo jogo, ele foi o que mais se esforçou junto com o Tietê. Então, sim, uma boa opção. Tem que melhorar, tem que fazer gol, tem que dar assistência, tem que correr atrás, porque o Vasco não faz gol.
Bom, e o Verratti é o Verratti. Não tem substituto, o GB tá machucado, não sobe ninguém da base, não chega ninguém de fora. Então é muito difícil que o Verratti saia do time. Mesmo que não faça gol há tanto tempo, mesmo que, né, às vezes seja ele esteja lá só por ser o Verratti, mas eu garanto que minha expectativa tá grande para ele. Eu acredito que ele vai fazer gol, vai ajudar o time nessa classificação, mas eu tenho meu receio também com ele. No geral, falar de jogadores que estão chegando agora, Cauã Barros está retornando para o Vasco, um volante, eu gosto dele, acompanhando os jogos do América ali na Série B, eu gosto dele, é um garoto esforçado, eu arriscaria ele como um substituto ali, talvez no lugar do Hugo Moura, bom, alguma coisa assim, eu acho que ele se daria bem. E ele vai poder jogar, caso o Vasco passe, ele já pode jogar as quartas de finais. Então, é uma opção muito boa para o Vasco. É uma alegria ter ele de novo. Bom, o Paulinho, que foi emprestado ao Volta Redonda, possivelmente retornará ao Vasco por conta do Puma. O Puma não agradou o Diniz, ao que tudo indica, vazamentos da diretoria, e o Puma não vai ser mais testado. Talvez entre no segundo tempo, mas não como titular. Bom, e sempre que eu falo do Puma, eu penso nele, que ele não é ponta, ele não é lateral, desculpa. Ele é um ponta. O Puma, ele tem todas as qualidades de um ponta. Ele corre, ele dribla, ele tem uma boa chegada de área. Contra o Mirassol ele fez um gol. Foi importante no empate, que não, infelizmente não conseguimos manter, mas o Puma foi bem demais no ataque. Só que na hora de defender, ele não sabe defender. O Puma é ponta. E o Diniz tem que entender isso. Ele tem que entender isso. O Puma, se for para ponta, ele tem espaço no Vasco. O Puma, se tentar, ele consegue ser um bom ponta. O Ryan voando, não vai durar no Vasco. O Ryan, na primeira oportunidade, vai sair. Ah, mas ele não ama o clube. Não, o Ryan vai sair por necessidade do Vasco. O Pedrinho, na última coletiva, falou que a gente tinha gato na luz. Falou que a gente estava precisando de um mês, a gente pagava sem saber se ia pagar o outro. Então, o Ryan vai ser necessidade do Vasco pagar. O Ryan, infelizmente, vai ser um jogador que vai embora na próxima temporada, de certeza. Não tem como manter ele. O valor dele está muito alto no mercado e vai ter que sair. Uma possibilidade, talvez até para um reserva, ou talvez para substituir o Ryan, é o Puma. O Puma tem qualidade, só que tem que investir, tem que treinar, tem que aperfeiçoar ele lá. Outro ponto, o Vasco, ele não ganha 8 jogos. Tá preocupante. Contra o Del Valle não ganhamos no Brasileiro. Aí a gente ficou 4 jogos só empatando. Tudo bem, contra o Grêmio, jogamos pra caramba. Não deu. Contra o Inter, aquela expulsão do Léo Jardim foi brincadeira. Coisa de outro mundo. O Léo Jardim fez cera? Fez, mas estava machucado. Como é que o juiz ia saber que ele estava fazendo cera ou não? Não tem como. Então, o Léo Jardim saiu contra o Mirassol, não conseguiu jogar por isso, por causa da expulsão. E a gente tomou 3 gols besta. 2 por falha do goleiro. Então, a gente foi prejudicado? Foi. Mas o Vasco não fez a parte dele no ataque. Se a gente tivesse feito outro gol, né? Beleza, teria sido outro jogo. Mas o Vasco não deu sorte e não deu competência para fazer o segundo gol. Contra o Mirassol, como o Diniz falou, não faltou psicológico. O Vasco tomou 2 gols na casa dele em questão de minutos e reagiu. O Vasco quase fez o 3º gol. Então, não é coisa de o Vasco está sem psicológico, o Vasco está abalado. Não, o Vasco está bem. O Vasco só está sem sorte e sem a competência. O Diniz, João Vitor não é titular do Vasco. O João Vitor é reserva. Ah, mas pagou não sei quantos milhões. Ah, é reserva. Ponto. Não tem universo que o João Vitor seja titular no Vasco, mesmo pelo valor. Então a expectativa para o jogo de quinta-feira é
a gente ganhar do CSA. E depois eu vou fazer um vídeo com minhas expectativas. E é isso, bola pra frente, seguir e sair dessa maré de azar.